Bem, boa tarde. Hoje temos um convidado ilustre, um produtor de cinema que vai falar sobre as suas produções. São mais de 10 filmes espíritas, um documentário, entre outras produções mais ou menos conhecidas e divulgadas no Brasil. Luiz Eduardo Girão. Para participar desse programa, dessa entrevista comigo, a jornalista Rebeca Grise, apresentadora de televisão e repórter do programa Amaury Júnior na Rede TV. Luiz Eduardo Girão, você fez diversos filmes espíritas desde 2008. O primeiro foi Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito, interpretado pelo ator Carlos Vereza. Depois muitos outros, As Mães de Chico, Eu, Vitória, etc, etc. Recentemente, você lançou no ano passado, em todas as salas de cinema no Brasil, o documentário Blood Money, Aborto Legalizado, O Dinheiro de Sangue, que é um documentário que repudia a indústria do aborto nos Estados Unidos. Eu gostaria, começando o programa, de perguntar como é que você vê a realização de um documentário com estas características, com este objetivo, com esta... É complicado falar de aborto, não é? Seja bem-vindo, Luiz Eduardo, por gentileza. Obrigado, Caetano. Muito obrigado pelo convite, aos amigos que estão nos acompanhando na All TV, a Rebeca, e eu estou tendo o prazer de conhecê-la pessoalmente aqui hoje. Realmente foi um impacto muito grande na sociedade brasileira, né, o lançamento do Blood Money, Aborto Legalizado, no ano passado. Nós lançamos no dia 15 de novembro, o dia da proclamação da República, no país inteiro. 2013. E assim, é um assunto muito polêmico, né, que exalta muitas vezes os ânimos das pessoas, mas é um assunto que precisa ser enfrentado, né, porque a gente estava conversando agora aqui em off nos bastidores, eu e a Rebeca, e é um assunto realmente que é de saúde pública, não da maneira como o governo geralmente coloca, né? Mas é da saúde pública do lado da mulher que faz o aborto, do lado da criança que tem a sua vida exterminada com o aborto, né? A ciência hoje já mostra, é um consenso científico, né? Que a vida começa na concepção. Então, com 21 dias da concepção, já é possível ver e ouvir. Já existe vida. Já é possível, Caetano, ver e ouvir o coração batendo da criança no ventre. Muitas vezes a mulher não sabe nem que está grávida, né? Que é o período que ela descobre que está grávida, é mais ou menos na 10ª semana. E nesse período o bebezinho já está todo formado, os rins, o fígado. Então, existe muito desconhecimento sobre esse tema. Então, esse assunto precisava vir à tona, né? E nos Estados Unidos isso é muito debatido. Agora, o aborto é legalizado nos Estados Unidos há muitos anos. Muitos anos. Muitos anos, nos 50 estados americanos. Como é que é a divisão entre os que são a favor e os que são contra nos Estados Unidos? E depois transferindo essa problemática para o Brasil, que existem comentários que o governo federal no ano passado quase que legalizou o aborto no Brasil, que é crime, tanto para quem faz o aborto, a mulher que faz o aborto e o médico que também participa deste crime. É verdade. Que eu particularmente, o jornalista não deve tomar partido numa entrevista, mas eu particularmente, eu sou contra o aborto. Eu penso como você. Nos Estados Unidos, o que é que acontece? Existe lá um movimento crescente, né? Por ser há 40 anos legalizado o aborto nos Estados Unidos, existe já um debate muito maduro na sociedade. Inclusive, nas campanhas eleitorais, o Partido Democrata e o Republicano, os maiores partidos lá, são muito claros, né, nessa questão. Eles debatem de forma... se posicionam de forma responsável. Então, eu tive a oportunidade de ir a uma marcha nos Estados Unidos pela vida esse ano, no dia 22 de janeiro, que foi um momento muito emocionante. Eu fui com meu filho mais novo e eu vi 400 mil pessoas nas ruas, com 12 graus abaixo de zero,
em Washington, caminhando pela vida. Jovens, né? Mulheres, idosos. Então, assim, já existe uma consciência. E eu acredito, Caetano, que essa lei do aborto nos Estados Unidos está com os dias contados para reverter. Como na Espanha, também os movimentos pró-vida têm conseguido grandes avanços para reverter essa legislação pró-aborto, né? E eu acredito que no Brasil, graças à mobilização popular, a esses debates que estão acontecendo na sociedade, o filme contribuiu para isso, e o papel do filme era esse mesmo. Eu acredito que o aborto aqui não vai ser legalizado, porque já existe uma consciência, as pessoas estão assim já tomando, por exemplo, o filme no Blood Money, você vê claramente os depoimentos de mulheres que fizeram aborto, né? O arrependimento, aquela dor que ficou na mulher por décadas. Aqui nós temos um exemplo, por exemplo, a Elba Ramalho, que gosta muito de você, inclusive. Participa do movimento. Ela participa, ela é pró-vida, ela é uma ativista da causa, e ela fez um aborto em 1973. E ela disse em vários canais de televisão que até hoje, há pouco tempo atrás, ela não se perdoava por isso. Ela andava no shopping, quando via uma criança de mão dada com a mãe, ela imaginava, puxa vida, meu filho, se eu não tivesse abortado, estava andando comigo nessa idade. Aí chegava em casa, começava a chorar, se deprimia, ia para o remédio e pensou inclusive em suicídio. A Elba Ramalho, ela coloca isso. É uma atitude terrível, né? E isso não é dito para as pessoas. É dito o seguinte, aquilo ali não é uma coisinha, um pedacinho de carne, não tem problema, só que fica a marca. A mulher que comete o aborto, ela tem um índice de 55% maior de entrar no alcoolismo, de ter depressão, de ter suicídio, de cometer o suicídio. Então, isso é um caso de saúde pública. Só que ninguém quer falar, o governo não faz campanha sobre isso, prefere ir para o lado mais fácil, que é o lado da morte, é o lado de exterminar com a vida. Rebeca. Jean, em relação à questão religiosa, porque o nosso país é um país extremamente religioso, eu não vou entrar no mérito de qual seja a religião predominante, obviamente a religião católica pelo número de fiéis, mas como que existe uma desvinculação da questão religiosa em relação à prática do aborto? Porque nos Estados Unidos o debate se tornou tão amplo que é plataforma de governo, está incluso em políticas públicas de saúde também, né, além das instituições particulares que realizam a prática, o procedimento. Mas como que esse debate a gente distancia da questão religiosa, que pesa muito, principalmente para as nossas mulheres aqui no Brasil, como é que a gente olha de longe em relação... Sob a luz da igreja? Exatamente, da religião? Porque a religião, ela incide fortemente em cima dessa porque questão. Porque, não te interrompendo, a CNBB tem feito campanhas sistemáticas contra a legalização do aborto. Sim, mas o que eu digo é como que a gente pode distanciar o debate da questão religiosa no que diz respeito ao prejuízo, às consequências da prática do aborto. Porque se a gente ficar só na seara do pecado, porque a minha religião condena, porque isso é contra, porque... nós temos que colocar para as mulheres, de uma forma geral, a consequência. Existe também uma alta taxa de mulheres que ficaram inférteis após a prática, né? O procedimento... índices grandes de câncer de colo de útero, de ovário, uma série de comprometimentos e consequências físicos graves que, no futuro, impedem a mulher de ter um filho numa outra situação, enfim. Então, a gente, em que ponto a gente pode tentar desvincular essa luz da religião, esse peso que a religião exerce em cima dessa questão? Muito bem colocado, Rebeca. Nós temos hoje um grande aliado nos últimos anos, que é a ciência, né? Então, o projeto Genoma de 2000, ele mostra, através do DNA, que o ser que foi gerado, ele é o diferente, o DNA é diferente do pai, que é diferente da mãe, ou seja, ele é um ser com todas as características únicas, né? E a diferença daquele ser para a gente é o tempo. Então,
você tem 1001 argumentos religiosos, evangélicos, católicos, espíritas, budistas, Sim. contra o aborto. Mas você não precisa usar nenhum, porque você tem a ciência ao seu lado. Então, por isso que eu acredito, eu sou muito otimista com relação ao despertar do mundo inteiro com relação a esse assunto. Como eu falei, na Espanha está revertendo, você já tem movimentos na França fortíssimos para reverter. Os Estados Unidos eu não dou muito tempo não, pelo que eu vi lá, né? A movimentação da sociedade em torno do assunto, né? Então, está saindo do debate religioso. Isso é muito importante para a consciência das pessoas, Mesmo o esclarecimento. nós temos que trabalhar toda uma geração de mulheres em relação à prevenção. Isso. A gravidez Começando indesejada. pelo adolescente. Sem dúvida. Começando Que hoje, pela cada criança vez e mais pelo cedo, adolescente. começam Exatamente. a vida sexual. É. Então, existe todo um processo também que vai lá na seara da educação Educação é tudo. E é para barato. poder esclarecer essa geração de mulheres. Isso, exatamente. Você colocou muito, você foi muito feliz na sua colocação, Rebeca, porque a questão da educação, ela está intrinsecamente ligada, né? É uma educação com políticas públicas pró-vida, mostrando, é tão barato você prevenir. Qual é o nosso grande problema? É a gravidez indesejada. Mas nos casos Esse é que é o problema. Qual é a posição, por exemplo, nos casos de estupro, de risco de morte da mãe e das gravidezes anencéfalas? Isso a legislação, exatamente o que você colocou, a legislação já contempla. Nesses casos, o aborto, ele não tem é pena. Ele continua sendo crime, mas ele não tem pena. Ele não a pessoa não vai ter protegendo. isso. Então nós não questionamos o nosso movimento, que é o Movimento Nacional da Cidadania pela Vida e o Movida também. Nós não questionamos a legislação brasileira nesse aspecto. Particularmente, eu acredito, certo? Esse é um posicionamento meu. O estupro é algo escandaloso, absurdo. Eu acho que é crime hediondo, realmente. A pessoa que fez, o homem que praticou o estupro tem que ser punido de uma forma exemplar. Agora, aquela criança que está ali, ela não tem culpa daquilo, né? Então, no meu modo de entender, um crime não justifica outro, né? Uma violência não justifica outra. E as estatísticas dizem, as mulheres que quiseram levar a gravidez adiante num caso de estupro, elas tiveram muito menos consequências psicológicas do que aquelas que utilizaram a lei. Qual é o percentual no Brasil? Olha, alto. É altíssimo, sabe por quê? E tem muitos casos, na internet você encontra depoimentos, tem muitos casos. Porque a criança... Milhares de abortos, de estupros. Estupros tem muito. Em outros países tem mais, mas aqui no Brasil tem muitos, sim. Na Índia é uma epidemia, né? Mas o que é que acontece aqui no Brasil? As mulheres, elas vão criando, a partir do momento que elas decidem levar a gravidez adiante, elas vão criando um elo com aquela criança. Então, elas até resolvem no caminho se tem opções da doação. Hoje está crescendo muito a questão da doação, né? Da adoção, digamos assim. É uma legislação que está abrindo. E as mulheres, quando vão fazer aquela adoção, quando vão colocar o filho para outra família que não tem 14 mil famílias querendo adotar crianças, na fila de espera, ela desiste. Porque ela criou, quando ela olha para o olho daquela criança, que ela estava gestando durante os 9 meses, é um amor incondicional e ela acaba... Amor maternal. Então ela desiste daquilo. E outra coisa, aquela criança fica muitas vezes sendo a razão da vida daquela mulher. Olha que coisa interessante. Ela desvincula daquele ato violento. E reverte isso em amor. E às vezes a criança é a vida dela a partir daquele momento. Olha que coisa linda, né? Então, assim, agora, a legislação está aí, eu acredito que é uma legislação justa. Agora, o que não pode, como você bem colocou há pouco tempo, é setores do governo, né, que... O que se fala é que a própria presidente Dilma ensaiou um projeto de lei que iria legalizar o aborto. Agora, nos bastidores, a imprensa divulgou exaustivamente isso no ano passado. Isso é verdade. Gostaria que você falasse sobre isso. Procede? Existe esse pré-projeto de legalização do aborto no Brasil? Na campanha de 2010, eu não sei se você lembra, a eleição só foi para o segundo turno porque surgiu o fato
de um depoimento da Dilma, com todas as letras na internet. Sim. Foi uma entrevista para a Folha de São Paulo. Se posicionando Que a ela favor. disse no vídeo que era favorável à legalização do aborto, que isso aí era uma conquista para lá. E depois ela desdisse isso com a pressão do público, né? Então, assim, ela assinou uma carta para o povo brasileiro se comprometendo a não legalizar o aborto no governo dela. Nos bastidores, nós estamos no Movimento Nacional da Cidadania pela Vida e nesses últimos 4 anos foi pressão por cima de pressão nos bastidores, né? O depoimento da ministra Milicuti, né? Que com todas as letras abortista, né? A Secretaria de Direitos Humanos, eu não entendo isso. Como é que direitos humanos, qual é o direito mais humano, o mais básico? É a vida de uma criança que está sendo gerada que não pode se defender. Então, muitas vezes quem levanta a bandeira dos direitos humanos é quem quer a legalização do aborto. Agora, qual é a Isso é um posição contrassenso. da sociedade brasileira? A sociedade brasileira é 83%, segundo os institutos, os grandes institutos de pesquisa do país, 83% contra a legalização do aborto. E está aumentando. E está aumentando, porque está chegando esse filme, Blood Money, está chegando debate em escolas. Né? Por falar em dinheiro, inclusive, desculpa te interromper, Caetano. Por favor, Rebeca. A questão financeira envolvida na prática do aborto tem que ser colocada também de uma forma ampla, porque a maioria das práticas acontecem, salvo questões, episódios relacionados à proteção da lei, caso de estupros, gravidez de alto risco, anencéfalos, etc., que a mulher vai até um hospital público e realiza o procedimento por um médico que é designado para aquele ato. Quando tem acesso ao hospital público, quando tem acesso ao hospital. Agora, muitas vezes exatamente, essas mulheres não têm acesso ao hospital. Via de regra, a mulher que se submete a um aborto no Brasil, ela paga caro e por um serviço, se é que eu posso chamar dessa forma, que pode comprometer seriamente a vida dela, colocar a vida dela em risco. Então, são milhares de clínicas clandestinas espalhadas por todo o Brasil, clínicas para quem tem um alto poder aquisitivo e clínicas ainda pior, em que são utilizados instrumentos terríveis, Sim. coisas horrorosas acontecem para essa população de menos condição social, menos acesso a um tratamento, um serviço de saúde adequado. Então, acontecem verdadeiras temeridades. Então, um governo, ao se pronunciar a favor ou contra uma situação em relação ao aborto, tem que também se mensurar o que você vai poder oferecer para essa mulher que vai se propor a praticar o aborto, por N razões que não vem ao caso, mas que tipo de assistência que essa mulher vai ter? Ou essa mulher vai entrar numa fila, como se entra hoje em dia para um procedimento simples qualquer, ficar 4, 5 meses esperando. Então, é muito fácil falar assim, vou legalizar, não, vamos pensar pelos direitos da mulher. Acho que o direito da mulher começa com uma educação de qualidade, com respeito, com acesso à saúde. Então, as coisas vão se desenrolando, né? Vão chegando num patamar de discussão que, se você vê a base, não existe base. E outra coisa, não existe também aborto seguro, né? O aborto é um procedimento invasivo, perigoso, né? Seja numa clínica clandestina ou no hospital. De ponta. E outra coisa, você está assassinando, você está matando uma vida. É uma questão de princípio também. Então, a Rebeca falou tudo. A questão é educação. Tem camisinha, tem vários métodos anticoncepcionais que são baratíssimos, que isso poderia... Você não vê campanha, não é campanha falando use camisinha, não é isso. É uma campanha educando que a partir do momento que existe a concepção... O porquê de usar, né? O porquê de usar, com responsabilidade, o porquê de usar para evitar gravidez indesejada. É isso que a gente tem que trabalhar na população. Porque a partir do momento que está concebido, eu acho que é um direito da criança nascer. Luiz Eduardo, no ano passado você fez o lançamento do filme, depois fez o lançamento do DVD. Como é que a mídia, de uma maneira geral, recebeu o filme, o documentário? Como é que a mídia tratou o lançamento desse documentário? Você teve receptividade? Você teve bastante espaço?
os jornais, de uma maneira geral, a mídia impressa, divulgou como manda o figurino, as emissoras de rádio e televisão? Como é que a mídia tratou o tema? Eu considero que foi satisfatório. Poderia ter sido melhor. Mas nós estamos ainda quebrando esse tabu desse assunto. Né? É um tabu ainda. É um tabu ainda. Né? Para você ter uma noção... Dentro dos próprios meios de comunicação, nos próprios meios de comunicação existe um tabu nesses assuntos. Né? Existe e outra coisa, o mais do que isso, existe muita desinformação sobre esse assunto. Né? Existe muita informação equivocada também sobre esse assunto. Então, a partir do momento que vem... Isso aí, esse filme, é o americano denunciando o americano. Não esqueça disso. É uma investigação, Rebeca, jornalística. Profunda. Profunda e muito corajosa. Porque o David Kyle, ele fez isso, não esqueça, num país que o aborto é legalizado há 40 anos. E ele mostra a indústria multibilionária que está por trás com interesses... não apenas nos Estados Unidos, mas com interesse em entrar nos países emergentes. Né? Sim. Então, é um filme corajoso, o Blood Money. Ele denuncia com a ciência junto. Né? Não tem no filme a defesa do ponto de vista religioso. Ele vai de uma forma humanística e de uma forma na ciência. Ele colhe depoimento das mulheres, e eu acho isso fortíssimo no filme. Já vou tranquilizar o público, não tem imagens fortes, né? Não tem imagens assim que mostra como é que faz o aborto, absolutamente. O filme, ele vai com dados, ele vai com entrevistas, ele chega a entrevistar uma ex-proprietária de uma clínica de aborto. Olha só, que se arrependeu e que conta casos interessantíssimos dentro da clínica dela. Então, é uma indústria muito bem articulada, que elege deputados, que elege senadores. E a gente precisa ter cuidado. E o público brasileiro? Quantos espectadores assistiram ao filme, público brasileiro, ao documentário em todo o país? Foi fantástico o público brasileiro. Número? Nós temos um número, assim, em termos de... No cinema, para um documentário, foi um grande sucesso. Todas as capitais? Porque nós chegamos, todas as capitais brasileiras, para cinema de documentário, os números de documentários são muito pequenos. Bem inferiores aos bem filmes inferiores. Não, muito inferiores. Então, um documentário desse chegar a 9.800 pessoas assistindo no cinema foi um grande sucesso, segundo as pessoas que... A distribuidora... Você estabeleceu um cotejo com filmes tradicionais que estão... Mas é um documentário. O brasileiro não tem costume de ver documentário. Agora, no YouTube, já tem diversas versões do filme que já ultrapassa aí 50 mil visualizações no YouTube. Esse filme dublado para o português. E DVD já vendemos muito nas lojas, nas grandes livrarias do Brasil, La Selva, a Cultura... E o filme está dando repercussão. O nosso Face, né, a nossa fanpage, que é Blood Money, na internet, ela tem 20 mil pessoas que já curtiram, né, que estão interagindo, que estão discutindo o assunto. Então, eu acredito assim que foi um sucesso muito grande nesse pontapé inicial aqui no Brasil. Você quer fazer mais alguma pergunta, Rebeca, sobre esse tema, antes de passarmos para o outro lado, o universo do espiritismo? Eu acho que a gente cada vez mais tem que apoiar e louvar qualquer tipo de movimentação em torno dessa questão do esclarecimento das mulheres, porque nos Estados Unidos se usa muito... Educação e conscientização. Sem dúvida, se usa muito a questão do a escolha é minha, o corpo é meu, mas quando a gente escolhe também, a gente assume uma série de consequências que vão acontecer a partir dessa nossa escolha. E se a gente poder, eu como mulher eu digo, se a gente puder escolher antes, né, tendo acesso a uma saúde de qualidade, uma educação, um conforto para a gente poder escolher antes da concepção, eu acho que a gente poderia evitar crianças que estão hoje aí sem pai, sem mãe, abandonadas, sem estudo, sem uma possibilidade de... A escolha consciente é uma atitude cidadã. Sem dúvida. Então, por que não nós ajudarmos, todos nós que temos um poder de comunicação, um veículo para se comunicar, ajudarmos as mulheres
a escolher antes, né? Então, parabéns pelo trabalho. Eu acho que a discussão é sempre apropriada, em qualquer momento. Eu acho que em qualquer idade também. E, obviamente, o tema agora, ano de eleição. Sem Temos dúvida. eleições aí em outubro. Vai voltar com toda a força. Vai voltar com toda a força e vai ser um Verdade. dos principais tópicos de discussão, você pode ter certeza. Espero. Para os candidatos majoritários, a cargos executivos, etc, etc. Luiz Eduardo, você começou na carreira de produtor cinematográfico em 2008, Isso. se não me falha a memória, com o filme Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito, interpretado pelo Carlos Vereza. Foi um filme que, se não me engano, foi assistido por mais de 500 mil espectadores no Brasil. Quer dizer, uma diferença brutal em relação ao documentário que foi assistido por 9 mil. Bezerra de Menezes foi o seu debut Foi. como diretor e produtor de cinema. Depois vieram outros, quase 11 Foi. filmes. Esse nicho, cinema espírita, ele está numa fase positiva, vive um momento de crescimento no Brasil. O que é que representa esse nicho dentro do cinema brasileiro hoje? Se você falasse um pouco sobre os filmes que você produziu. Olha, em primeiro lugar, Nesse assim, segmento. o Bezerra de Menezes foi o pioneiro, né? Ele foi, assim, ele abriu essa brecha no cinema brasileiro que pouca gente acreditava. Nem nós mesmos, assim, na melhor das expectativas, nós não imaginávamos que o filme ia atingir mais de 500 mil de pessoas, né? Porque o orçamento era muito pequeno. Foi um filme feito para homenagear um grande humanista brasileiro do século XIX. Um grande médico. Um grande médico, né? E foi feito de coração. E as coisas foram acontecendo, né? A Globo Filmes resolveu apoiar, a Fox Film resolveu apoiar também para fazer o teste, né, desse mercado. E o grande diferencial que a gente não imaginava é a quantidade de pessoas que amam Bezerra de Menezes. Né? Iago, se você puder botar imagens do Dr. Bezerra de Menezes. No por Brasil. gentileza. A Fox Filmes do Brasil e a Estação Luz Filmes apresentam Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito. A biografia de um dos maiores personagens da história do Brasil e do Espiritismo. Meu filho, em breve, irá deixar-nos para concluir os seus estudos superiores no Rio de Janeiro. A sociedade brasileira está gravemente enferma. Um exemplo de compaixão e amor ao próximo. Mas eu não tenho um centavo de réis para comprar o medicamento. Ele não terá a menor utilidade para mim, senhora. Se eu não puder exercer o meu ofício em toda a plenitude, por favor. Religião do politeísmo, religião dos demônios. O universo além da matéria, aperfeiçoando a moral de um homem em pleno século XIX. Traga, meu irmão, um só ser desventurado que o materialismo tenha tirado do cipó de sofrimentos neste planeta de expiação. E nós, espíritas, aceitaremos o rapto. Com Carlos Vereza, Caio Blá, Paulo Goulart Filho, Nanda Costa, Ana Rosa e Lúcio Mauro. Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito. Que os bons espíritos o acompanhem, Senhor. A Globo Filmes resolveu tirar da gaveta o filme do Chico Xavier, do centenário do Chico Xavier, que é um espírita, um pacifista outra obra do nosso emblemática, tempo, né? Outra obra emblemática. Emblemática. O filme foi muito bem dirigido pelo Daniel Filho. Exatamente. Foi um mega sucesso, né? Ele teve o cross-mídia da Globo, nas novelas, no Globo Repórter, enfim. E o filme atingiu 3.500.000 pessoas no cinema. Depois virou minissérie na Globo. Verdade. Depois desse filme tivemos O Nosso Lar,
Maravilhoso. Outro recorde. Outro recorde. Foi o maior orçamento da história do cinema brasileiro. 20 milhões de reais Olha, no nosso lar. quem diria, né, alguns anos atrás, porque a gente cresceu vendo histórias lá de Hollywood sobre, desde fenômenos sobrenaturais, paranormais, passando OVNIs. pelas doutrinas, né, pela religião, e sempre houve, né, assim, filmes muito emblemáticos, né, tratando dessa questão sobrenatural. E o Brasil descobriu as suas próprias histórias da São nossa riquíssimas. gente. Exatamente. E de figuras que passaram por essa nossa existência fazendo o bem, né? Então não é aquela coisa de fantasma, de coisas horripilantes. Não, são histórias de pessoas comuns como nós, que tiveram um papel na sociedade acima da média no que diz respeito ao amor, à compaixão, à caridade, né? Por que não contar essas histórias? E a curiosidade do público era tão grande que olha o sucesso que isso fez, né? Todos esses filmes. Então, todos os títulos espíritas que são lançados, as pessoas têm muita curiosidade, vão assistir, comentam, porque é um assunto tão próximo das pessoas, todo mundo conhece alguém, todo mundo tem uma história na família, de alguma coisa diferente, sempre. Né? Então, eu acho que essas histórias também aproximaram o público do cinema, né, espírita, né? Perfeito, assim. perfeito. E outra coisa importante, Rebeca, as pessoas, nós vivemos hoje uma crise de valores muito grande na sociedade, né? Então, esse tipo Sobretudo de a filme, célula familiar. sobretudo a célula familiar. Então, esses filmes espíritas, ou transcendentais, como chama boa parte da mídia, são filmes que trazem boas notícias. São filmes que trazem esperança. São filmes que trazem conforto para quem perdeu um ente familiar. Então a gente se identifica muito com esses filmes. Você pegar um Chico Xavier, por exemplo, a respeitabilidade, a credibilidade de um homem que passou a quantos vida livros? inteira, Psicografou 412. 412 livros. Sem receber por isso. Não, olha, 412 livros psicografados, traduzidos para 12 línguas. No E mundo sem- inteiro. Deve estar no Guinness, pelo E menos, sem não? comércio, sem divulgação, sem mídia, é a pessoa que ia lá e que contava pra Produto outra. brasileiro. Chico E Xavier, nosso. E uma personalidade brasileira. Como Com você desapego disse, história total, nossa. como você colocou, o humanista. quartinho dele que ele vivia lá em Humildade. Uberaba. Simples, Humildade, quer dizer, doou todos os direitos Todos. para entidades assistenciais que até hoje sobrevivem pelo direito do Desses direitos. livro, pela venda dos livros. Então, quer exemplo maior de desapego material? E era uma pessoa extremamente feliz. Então, esse tipo de coisa a gente precisa ouvir no momento que a gente está numa crise De valores muito grande, grande. de valores, de Depois- ética na nossa E sociedade. nesse nicho de filmes espíritas, como é que ficou aquele projeto antigo que você sempre pensou em realizar e foi postergando adiante? Allan Kardec. Sim, É um projeto... É um projeto que está em andamento já com Ricardo Rian também. É um documentário, Vocês vão fazer na França. coprodução Brasil e França. Tá, já tem diretor, já tem roteiro, deve ser rodado. É um documentário, É não um vai ser um filme. documentário. É um documentário Sim. pequeno, onde a gente vai mostrar a história do Allan Kardec. Quando vocês começam a produzir? Deve começar a rodar no começo do ano, de 2015. Está só na fase final de captação. Agora, a Conspiração Filmes, do Rio de Janeiro, Sim. uma mega produtora, já está fazendo a biografia do Allan Kardec. Né? Esse filme estava previsto para sair esse ano. Acredito que esse ano não vai mais, mas é um filme que eu vi na mídia, vai ter o Tony Ramos Sim. fazendo o papel do Allan Kardec. E também eu acho que vai abrir muito a história desse grande pesquisador, desse grande Cientista, pedagogo, né? cientista francês que codificou o espiritismo à luz da ciência. Né? E o documentário com o grande médium brasileiro, baiano, Divaldo Pereira, que você me contou nos bastidores, que você está projetando a realização desse documentário para 2015. 2015. O que representa o Divaldo
no mundo espírita? O Divaldo, ele é hoje o grande médium brasileiro, né? O grande conferencista. Conhece, Rebeca? Sim. Extraordinário. Da Bahia. De nome, baiano. sim. Muito ouvi sobre o trabalho dele, sobre essa... Uma pessoa extremamente do bem. Só para você ter uma noção, a Mansão do Caminho, que é uma entidade que ele é responsável lá em Salvador, são 3.000 crianças que vivem, são ajudadas pela entidade lá na Bahia. No bairro mais carente da Bahia. Bancadas com por os ele. livros que ele vende, psicografados também. Ele tem mais de 100 livros psicografados. E o Divaldo Pereira Franco nos deu a honra de fazer o filme da vida dele, nos confiou essa missão. E nós estamos fazendo através do Glauber Filho, que é o... Já está em andamento? Já escreveu o roteiro. Nós estamos em fase de autorização da Ancine para começar a captar. E com a graça de Deus, no ano que vem, a gente quer rodar esse filme que vai contar a história de um grande humanista, de um grande brasileiro que as pessoas vão começar a conhecer. Outros projetos? Tem um outro filme também que chama Bate Coração. É um título, é um working title, né? Um título provisório que a gente Uma vai música fazer, da Elba Ramalho. Bate Coração. que vai, Título. exatamente, que vai, e tem a ver o título porque é sobre doação de órgãos. Outro Então, tema, outra questão polêmico, importantíssima. difícil, complicado. Mas hoje em dia eu acho que já está bem Sim, superado. sim, isso mas aí, é um tema difícil. É uma comédia romântica que foi muito bem escrita pelo Glauber e que a gente deve lançar no ano que vem também. E com uma mensagem por trás desse bate-coração. Uma mensagem de doação, né? Uma mensagem bem atual que vai tratar dessa questão da doação de órgãos tão importante para que a humanidade se fraternize, se solidarize cada vez mais. Ora, Girão, o cinema brasileiro hoje vive um período de fastígio, né, de crescimento. Era um cinema que estava um pouco anêmico há 15, 20 anos atrás e hoje vive um momento positivo, não vive? O cinema brasileiro, de uma maneira geral, como é que você avalia? Principalmente essa questão... Inclusive sendo valorizado no mundo, participando de premiações internacionais, etc. Temos muito talento, né? O brasileiro é muito talentoso, né? Melhorou a qualidade? Melhorou o nível dos profissionais, sim, melhorou a o logística. engajamento da produção, nesse aspecto a gente tem que tirar o chapéu para o governo brasileiro. Existe realmente um incentivo por parte da Ancine. O governo protagoniza essa melhoria? Ele participa desse trabalho. Assim, eu vejo com muito otimismo o Brasil nesse cenário. Nós temos diretores aqui, produtores do nível hollywoodiano. Ultimamente a gente anda exportando, né? Esses grandes exatamente. talentos, né? Em Hollywood existem profissionais hoje premiados até com o Oscar que são brasileiros, que começaram aqui e foram para lá, se destacaram por conta até dessa renovação e desse comprometimento desses novos profissionais, novos que a gente, né, diz de 20 anos para cá, que entraram nesse mercado realmente para fazer produtos de qualidade, porque a gente tem coisa boa para mostrar, existem histórias, a nossa literatura é vastíssima para se contar histórias maravilhosas. Então, eu acho que cada vez mais se incentivar a prática do cinema de qualidade, pagar bem os profissionais, Exatamente. incentivar as produtoras, os atores, toda essa mecânica, a indústria que existe, porque realmente é uma indústria, gera muito emprego, gera divisas para o país, as pessoas saem de casa, compram o ingresso, então isso movimenta muito. Eu acho que quanto mais a gente apoiar essas iniciativas de fazer cinema de qualidade, acho que é muito válido, muito importante para a gente. Concordo plenamente. Luiz Eduardo, e a sua faceta de ativista social? Olha, você, obviamente, foi um dos pioneiros na briga contra a legalização do aborto e você também participa de outros movimentos importantes. Envolve, por exemplo, a maconha.
Nós estamos agora... O tema maconha hoje mobiliza o Brasil nos seus 4 pontos. E como o Norte, aborto, Sul, Leste, Oeste. como a questão do aborto já está mais avançada, a questão do aborto já tem mais consciência. Consolidada e Já tem mais consciência. informação. Sim. A maconha não. Então a maconha falta muito debate na sociedade. Tem muitos dados que estão sendo divulgados falsos. Querem fazer realmente... Você acha que a legalização da convenci- maconha no Uruguai está influenciando o debate Olha, está. Eu tive- pró-legalização no Brasil? Claro, eu tive no Senado Federal com o senador Cristóvão Buarque, que é uma pessoa que eu admiro muito, né? Vamos dizer, é o grande arauto da educação no Brasil. E ele está levando esse debate sobre a legalização da maconha. E ele fez uma audiência pública onde o coordenador da política de drogas do Uruguai foi a Brasília debater conosco. E com todo respeito ao Uruguai, país que eu gosto, que a gente admira, as raízes, mas o Uruguai tem 3 milhões de habitantes. Você sabe quantos usuários de maconha tem aqui no Brasil? 3 Quantos milhões uruguaios? e 300. Um país, o Uruguai inteiro. 3 milhões e 300, certo? Então, assim, não é referência pra gente. Não é referência. E é muito recente a legalização da maconha no Uruguai. Como o aborto é legalizado lá Como o também. aborto é legalizado lá, e a gente começa a ver os valores da coisa. Se você pegar, vamos pegar a Holanda. A Holanda, a maconha já está legalizada há muitos anos. Muitos anos. Como é Entre que é a outras realidade? drogas. Hein? Entre outras Como é drogas. que, entre outras, como é que é a realidade lá? Estão voltando atrás. Isso não é dito. Lá, o índice de evasão escolar aumentou extraordinariamente. O índice de evasão escolar depois da legalização da maconha. Eles estão começando a reduzir, a tomar atitudes para preservar a população. A maconha potencializa a esquizofrenia, isso não é dito. A maconha, ela tem propriedades que são 10 vezes piores do que o cigarro para causar dependência. Causa bronquite, Não deixa causa de ser câncer. alucinógeno. Ela tira Não. você da consciência. Tira, Só isso aí exatamente. já te traz algo que não é legal para a sociedade. Então, a partir do momento que você legaliza com aquele argumento falso, o tráfico vai diminuir, Não vai. Não vai. Se você pegar os especialistas da área de segurança, como aqui em São Paulo você tem um delegado corregedor, o doutor Alexandre Zaki, que é especialista nesse assunto, ele mostra por A mais B que o tráfico aumenta quando você legaliza a droga. Vamos ver o que o Alexandre Zaki vai fazer se ganhar a eleição para deputado estadual, que ele é candidato. Não sei se você sabe. Ele é candidato Espero aqui. que ele coloque em prática tudo que ele defende e defendeu nos últimos anos. É verdade. E parece ser uma pessoa coerente. Conheço bem, parece. E de princípios. Tomara, Vamos sim. torcer para que continue assim, se chegar ao poder. Então eu vejo que a questão da legalização da maconha é algo que precisa ser debatida amplamente na sociedade, sem tabu. Sim, sem dúvida. Só a sociedade vai ganhar com isso. Porque tu já imaginou se legaliza a maconha do jeito que nós estamos hoje aqui no Brasil? Você passa um recibo para o jovem. Olha, não, o próprio Estado... Papai, que história é essa? Você vem falar mal da maconha aqui, o próprio Estado já autorizou. Isso é maluquice, entendeu? Então é insanidade o que está acontecendo, o que está destruindo de famílias a maconha. Não é brincadeira, né? E você pensar em legalizar um Para atenuar mal... uma situação de violência, né? Exatamente. Não é um argumento sólido, muito Exatamente. menos definitivo. Exatamente. A questão vai muito mais longe, Exatamente. vai lá na educação, que a gente tanto falou hoje, e é um debate muito mais profundo. Só para encerrar Finalizar esse que assunto, nós temos um minuto. Um minuto. Um minuto. Por exemplo, porque é um assunto apaixonante. Sem Né? dúvida. Você, quando começa a estudar e ir atrás, você pega lá a questão da maconha no Colorado, nos estados do Colorado. Foi legalizada a maconha recentemente. Em poucos meses, dobrou a quantidade de acidentes de trânsito lá no Colorado, por causa da utilização da maconha. E você não tem, diferente do álcool. O álcool você tem como mensurar se a pessoa tomou ou não tomou. Você vê a maneira Uma de dose andar. você já tem o diagnóstico. E o agente público do Identifica. trânsito, ele pode chegar, pelo menos, se você se recusar a fazer o exame do bafômetro, ele pode chegar e dizer, não, o carro fica aqui, você não vai dirigir, Perfeito. porque você pode causar um acidente. A maconha, A maconha não. Então, como é que nós vamos usar
legalizar uma maconha para depois você pegar um avião com um piloto que fumou um baseado e você não vai poder proibir, você não tem como saber? É uma droga que a sintomatologia é oculta. Exatamente. Muito obrigado, Rebeca. Nosso programa Primeiro Escalão está terminando. Luiz Eduardo Girão, obrigado. Foi uma entrevista muito boa. Muito obrigado. E vamos agendar daqui 1 mês, 2 meses, uma nova entrevista para que você fale dos seus novos projetos. Com a graça de Deus. Muito obrigado Muito pela obrigado oportunidade. e até a próxima terça-feira. Obrigado a todos.